Bem, pessoal, então vamos começar aqui. Vamos ver o que é a regra de 3, tá certo? A regra de 3 também é chamada de proporção. E vamos ver como é que ela funciona e como se resolve. Para que serve a regra de 3, tá certo? Vamos lá. É uma matéria super importante da matemática e ajuda, é um mecanismo que ajuda a gente a responder meio mundo de problemas, muitos problemas. Então é importantíssimo na matemática. Eu chego a dizer que a regra de 3 é a fundamentação básica da matemática. Você aprendeu a regra de 3, nada mais, né, na questão de matemática é difícil para você, tá bom? Olha como é o nível da coisa. Então vamos lá. Ela é formada para descobrir um valor. Quando você tem três valores, você tem três, fica faltando um dos valores, que é esse quarto. Então, justamente pelo fato de você ter três, é que dá esse nome de regra de três, tá certo? Você tem três valores que são relacionados e sabendo desses três valores, você consegue fazer os cálculos para achar esse quarto valor, tá bom? Então, tá faltando um e você precisa achar ele, mas você já tem três, pronto. Por isso, regra de três. E essa regra de 3 é um outro nome, é o nome mais popular que tem, mas o nome dessa ferramenta chama-se proporção, que a gente vai estudar mais na nossa aula de amanhã, né, no sábado, nosso preparatório, tá bom? Mas vamos ver aqui como é que funciona, como é que se resolve. Então a gente tem essa proporção, essa regra de 3 da seguinte maneira. A forma como se lê é assim, ó. Eu vou inventar aqui uma questãozinha mais ou menos, ó. Temos 3.000 reais e com esses 3.000 reais nós conseguimos fazer, vamos dizer que a gente está fazendo sacolões para ajudar o povo e uma ação social, tá certo? Então com esses 3.000 reais consegue fazer 189 sacolões, tá bom? Então imagine que aqui é 3.000 reais e aqui são os sacolões, quantos sacolões consegue fazer. Mas eu estou dando um chute, tem nada a ver com uma situação real, coisa do tipo, tá bom, gente? Mas é só para questões matemáticas mesmo. Então, se eu tiver 9.000 reais, tendo 3, eu consigo 189. Mas se eu tiver 9, ao invés de 3, eu tiver 9, quantos eu vou conseguir fazer? Então, lembra, essa é a famosa regra de 3, porque nós temos aqui, ó, o primeiro dado, 2 dados, 3 dados. Tem 3 informações e falta a quarta que a gente consegue achar justamente porque a gente já tem 3, tá certo? Então, regra de 3. Se temos 3 informações, nós conseguimos achar a quarta informação. E nisso tem a questão matemática mais bacana, né? Que para achar é só matemática mesmo. Então, tá multiplicando, passa dividindo, essas situações, tá bom? Então, como a gente vai resolver essa questão? Como é que a gente faz? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é fazer o seguinte, ó. Nós vamos reescrever essa proporção, ela vai se tornar uma equação. Que é equação, né? Como a gente já viu nas nossas aulas, esse símbolo da igualdade mostra que esse lado, seja lá o que for que esteja desse lado, vai ser igual a seja lá o que for que esteja nesse outro lado, tá bom? Então, essa igualdade. Então, vamos resolver. Vocês sabem que quem está embaixo quem está dividindo passa multiplicando, né? Então, é o que a gente vai fazer. Esse 9 que está embaixo vai multiplicar o de cima, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 9 vezes 189, tudo bem? Tá compreendendo? O segundo passo agora, aí já coloca já a igualdade aqui, né? E o segundo passo agora é multiplicar a outra diagonal, fazendo esse X mesmo, fazendo essa cruz, vamos dizer assim, tá certo? Então agora nós vamos registrar lá 3 vezes. Quando a gente não sabe de um valor, a gente coloca essa letra, que pode ser X, pode ser A, pode ser B, qualquer letra. Mas quando você vê uma letra é porque existe um valor ali e a gente nesse momento nós não sabemos quem é aquele valor, tá bom? Chama de incógnita, tá bom? Então vamos lá, beleza, de novo, recapitulando, ó, tem que lembrar da cruz, tem que lembrar do X, hein?
multiplica aqui nessa diagonal, tá bom? Multiplica o 9, então 9 ficou 9 vezes 189, tá bom? E depois a gente multiplica o 3 vezes x, ó. Então registrou aqui 3 vezes x. Então vamos fazer o processo todinho. Agora vamos fazer 9 vezes 189. 9 vezes 189 se arma dessa forma, né? E 9 vezes 9 dá 81. Então vai 8 e fica 1. Fica 1 aqui. Vamos registrar o 8 lá em cima, tá bom? Então, agora 9 vezes 8 dá 72. 72 mais 8 dá 80. Então vai ficar o 0 aqui embaixo e sobe 8 lá para cima. 0 aqui embaixo, 8 lá para cima, tá bom? E agora 9 vezes 1 dá 9. E 9 mais 8 dá 17. Então vou registrar aqui o 17. Então 9 vezes 189 deu 1701, tá bom? Então esse lado aqui, esse lado, ficou 1701, tá bom? E 3 vezes x é 3x, tudo bem? Tranquilo até aqui? Aí vamos fazer o seguinte agora. O 3, ele está multiplicando o x. Então se está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então assim, ó, quem está multiplicando, quando vai passar para o outro lado, passa dividindo. Quem está somando, passa subtraindo. Quem está dividindo, passa multiplicando, tá bom? Toda vez que vai passar de um lado da igualdade para o outro, essa operação ela é invertida, né? Se está multiplicando, passa dividindo. Se está dividindo, passa multiplicando. Se está somando, passa subtraindo. Se está subtraindo, passa somando, tá certo? Então vamos fazer, vai ficar assim, ó. 1701 dividido por 3, isso é igual a x. Então vamos fazer essa operação aí da divisão. 1701 dividido por 3. Como é que faz a divisão? A gente, a princípio, pegaria de 1 em 1 dígito, mas aí a gente, por economia, a gente vai pegar na primeira divisão, a gente vai pegar os 2 dígitos, certo? O 17 aqui, ó. Então, 17 dividido por 5, 5 vezes 3 dá 15. Mas 6 vezes 3 daria 18. Aí a única regra é que não pode passar, tá bom, gente? Ele pode dar mais, pode dar menos, pode dar igual, poderia dar 17, por exemplo, né? Pode dar 0, é muito importante lembrar isso, pode dar 0, mas não pode passar, nunca pode passar, tá certo? Nessa divisão, nesse momento da gente colocar esse número aqui, ó, o número 5, esse número, quando eu multiplicar por 3, ele não pode passar desse número aqui, que eu estou procurando achar. Ele pode dar igual, pode dar 0, pode dar menor, mas não pode passar, tá certo? Então, por isso que 6 vezes 3 não seria correto, porque 6 vezes 3 dá 18, então não, ele já passaria, então não estaria correto, tá bom? Então, vamos lá. 5 vezes 3 dá 15, então tá ali, ó, 15. Então, 17 menos 15 vai ficar 2, sobrou 2. E o que a gente faz agora? Eu digo assim, resolveu, tá certo? E o resultado deu 2, por enquanto. Então, resolveu, aí a gente vê se tem alguma coisa para baixar. Tem, e vai baixando de 1 em 1, hein, gente? É importante isso aí. Então, baixa o 0. Então, vai ficar 20. Novamente, qual o número que eu multiplico por 3 que dá perto de 20, ou dá igual a 20, ou dá, pode até ser 0, mas é preferível que seja um número próximo. Então, ó, esse número agora vai ser 6, porque 6 vezes 3 vai dar 18. Então, assim, se eu colocasse 7, vai dar 21, 7 passa, então não pode ser 7, tem que ser 6, tá bom? Então, 18. 20 menos 18, sobrou 2. Tem alguma coisa para baixar? Tem um ali, ó, o finalzinho, ó. Então vamos baixar o 1, tá bom? Então ficou 21. E 21 dividido por 3, qual é o número que multiplicado por 3 dá perto de 21, ou exatamente 21, ou até 0 poderia ser, né? O caso, mas nesse caso aqui não é cabível o 0, por exemplo, né? Então vamos lá. No caso é 7. 7 vezes 3, 21. Então 21 menos 21 dá 0. Então essa é a forma da gente resolver essa equação. Então, assim, o resultado é o seguinte, ó. Ficou ali o número 567. Esse é o número
que se eu tivesse 9.000, né? Voltando aqui a nossa continha, ó. Se eu tivesse... Sabendo que quando a gente tem os 3.000, a gente consegue produzir, compor 189 sacolões para ação social, se a gente tivesse 9.000, a gente ia conseguir compor 567. Então, assim, ó, vejam, nós achamos esse número, 567, inventei aqui uma questãozinha, né, para fazer sentido, essa questão da proporção, e vejam bem, quando a gente tem 3 números, a gente consegue achar o quarto número, tá bom? Que está faltando. E isso é porque existe uma lógica, uma lógica matemática nisso. Então é o seguinte, gente. Olha como é que se faz. É por isso que você tem que lembrar, quando a gente vai fazer essa regra de 3, você tem que aprender a identificar. Peraí, eu tenho 3 dados, então eu consigo achar o quarto, tá bom? Então essa é a forma de resolver a regra de 3, a famosa regra de 3, proporção, e a gente vai trabalhar na aula, da nossa aula presencial, tá bom? Fiquem todos com a paz de Deus, sucesso, e espero que tenham gostado, espero que tenha sido fácil até aqui, tá bom? Um último detalhe, a gente até viu nas nossas aulas presenciais que a gente pode economizar essas contas. Vocês viram aqui que a gente multiplicou, dividiu, isso dá um trabalhozinho, não dá? Então, existe um caminho que é mais rápido, que é quando a gente faz a simplificação. Antes de fazer essas multiplicações, antes de chegar nessa parte aqui da cruz, ó, antes de chegar aqui nessa parte de multiplicar, a gente pode fazer essa simplificação. Qual o objetivo? Quando a gente simplifica, ele elimina alguns passos desses aqui, ó. Eu não preciso multiplicar, depois dividir. Então, assim, elimina um passo, tá certo? E isso economiza tempo. Quando eu tô lá na prova, vai economizar bastante tempo, tá bom? Então, nas próximas aulas, a gente vai aprender a simplificar antes da gente fazer aqui antes da gente resolver a nossa proporção, tá bom? A nossa regra de 3. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Desejo muito sucesso. Tchau, pessoal.